Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Glória a Deus. Essa semana a gente divulgou isso no domingo passado, que nós teríamos uma reunião bastante importante, e nós tivemos, né? Essa semana agora, na quinta-feira, nós estivemos reunidos ali na passarela Nego Querido, onde existe um trabalho que a prefeitura faz com aqueles moradores de rua, as pessoas que estão numa condição de buscar algo natural, é claro, né? E são tantas histórias que a gente vai encontrando naquele lugar. Só que para nós foi um grande privilégio, né? Estar no lugar onde tantas pessoas estariam reunidas, um trabalho maravilhoso que a gente tem descoberto que a prefeitura está fazendo, acolhendo essas pessoas, e nós estávamos lá. Estivemos lá essa semana para ouvir, né, várias histórias, várias situações e tantas coisas que a gente lidou com aqueles corações que estavam mobilizados, né, por situações que aconteceram há muito tempo atrás. A gente vai ter uma resposta agora, durante essa semana, porque estavam presentes ali um pessoal da prefeitura junto conosco, assistente social, educadora, tinha um outro rapaz ali da prefeitura, e eles estavam acompanhando todo aquele movimento, porque a ideia nossa era levar a palavra ali, um alimento espiritual para aquele povo, para aquelas pessoas que estão naquela condição. E quando a gente chegou lá, existe um outro plano, né, da educadora e da assistente social, para nós falarmos sobre saúde mental. E depois de ter toda a nossa reunião ali já brifada, né, a gente fez uma reunião antes, nós oramos, elas chegaram e falaram para nós que o tema da noite seria saúde mental, e para a gente poder falar um pouco, né, sobre a nossa experiência com saúde mental, né? Não estava. E daí o que a gente falou? A gente falou, olha, você contou o teu plano, a gente vai contar o nosso agora, né? O nosso plano é falar do Senhor aqui. Então a gente veio, e daí eu mostrei o Fábio, né? Falei, está aqui o Fábio, é um músico, e ele vai cantar músicas de Deus, e depois eu vou falar algumas coisas também de Deus, né? Tudo de Deus que a gente vai falar. E a nossa ideia é orar com essas pessoas no final. Ela olhou assim para nós e falou, isso é saúde mental, né? Então, que é saúde mental melhor que essa, né? E eles acompanharam a gente, esses profissionais da prefeitura, estavam lá o tempo todo, e eles foram muito tocados, né? Pela presença de Deus que estava ali. Era incrível aquilo que aconteceu naquela noite. A gente vai ter um feedback deles agora para a gente saber como vai ser a sequência. Daí a gente vai estar divulgando para quem quiser participar desse projeto. É um projeto que vai estar aberto para todos aqueles que quiserem se envolver, estarem naquele lugar para ministrar a palavra. Amém? Eles têm já uma questão toda natural que a prefeitura está cuidando, mas a gente está lá para oferecer um outro pão. E a partir dessa semana já eu vou comunicando através dos lives
sobre o nosso envolvimento, a frequência das reuniões, mas pelo que eu já percebi, na quinta-feira agora a gente volta para lá. Para a nossa próxima reunião, a gente vai ver o que a gente vai falar. Já falou de saúde mental. É só dar o tema que a gente fala a mesma coisa, né? Aleluia. Mas tantas coisas a gente ouviu naquele lugar, porque nós abrimos a maior parte do tempo para orar com aquelas pessoas. E daí, quando elas chegavam até nós, a gente perguntava sobre o que elas gostariam que a gente orasse, qual era a situação delas, quem elas eram, o nome e tudo mais, e elas iam contando para nós as suas situações, e a gente ia percebendo coisas que estavam guardadas ali dentro há muito tempo, né? Agora é muito difícil, e foi, né, muito difícil para nós que estávamos lá, ouvir que muitos daqueles já tinham tido uma experiência com Deus. Eu acho que foi a pior coisa que a gente lidou ali naquela noite, era com isso, né? Enquanto o Fábio ele ministrava, várias pessoas cantavam, né? Mais alto que o Fábio, se isso é possível. Mas cantavam ali com todo o coração e sabendo a letra. E daí essas pessoas depois elas chegavam para nós, né, Fábio? E falavam da experiência que elas tinham tido já com a presença de Deus. E aquilo quebrava o nosso coração, né? Como pode alguém ter conhecido a presença do Senhor, ela estar numa condição daquela? E todas aquelas situações que eles foram abrindo para nós, que aconteceram de desilusões com a vida e com as pessoas. A gente vai encontrando coisas muito parecidas, né? E vão passando por isso, desilusões. Pessoas que tiveram experiências muito ruins com pessoas. E algumas dessas, então, com pessoas dentro da igreja, que elas diziam para essas que representavam o Senhor. Mas aquilo é o que ficou. A experiência delas com Deus, ela foi maculada por todas aquelas situações. Mas tudo isso, né, produziu algo dentro daquelas pessoas que a gente percebia ali uma desilusão, óbvia, né? Uma desilusão com a vida, uma desconfiança absoluta com as pessoas. E quando eu comecei a ministrar, foi mudando a situação, né? A presença de Deus estava ali e as pessoas foram percebendo isso, não tinha como não perceber. Mas no começo, quando eu comecei a falar com aquelas pessoas, uma boa parte ficava olhando meio desconfiada e com aquele olhar tipo, eu sei disso que você vai falar, já passei por uma situação como essa, já me iludi um dia, né? E elas estavam ali, é claro, também porque o André estava falando para elas ficarem ali, né? E você conhece o André, né? O André, meu Deus do céu, ele tem um poder ali, né? Que a hora que ele fala para a pessoa sentar, a pessoa senta, a pessoa levanta, mas você olha para o André, né? Eu acho que tem um pouco de medo ali. E é claro que ele organizou aquela noite, falou para aquelas pessoas estarem ali. Então, naquele primeiro momento, tinha janta envolvida, e o André também trazendo uma palavra para elas ficarem. Então, tinha muitas pessoas que estavam ali, é claro, muito desconfiadas, porque elas já tinham tido experiências muito ruins com pastores, com igrejas, que elas já frequentaram e já conheciam aquele velho filme. E daí chegou um momento que a assistente social, ela veio e falou para nós, a hora que o Fábio terminou, aquele momento de adoração, ela falou, então eu vou pedir para vocês liberarem esse grupo que está aqui para eles irem jantar. E daí vem um outro grupo e já todo mundo se reúne. Imagina, né? A gente já tinha começado, tinha uma sequência, Deus já estava falando, como que você tira alguém, traz outro, depois mistura, né? E a gente não tinha o que fazer. Daí eu peguei o microfone e falei que aquele pessoal que estava ali, a janta estava liberado. E veja bem, eles estavam ali, é claro, numa condição de miséria, então a janta era o que eles estavam esperando naquela noite, depois eles iam dormir e tudo mais. E eu falei para eles que eles poderiam ir para a janta, que uma outra turma estava chegando, mas assim que eles terminassem, eles poderiam voltar para lá para a gente continuar. E enquanto existisse esse movimento de trocar uma turma com a outra, a gente ia estar orando pelas situações que aquelas pessoas que estavam ali disponíveis tinham. E muitos daqueles não foram jantar, né? Eles pegaram e ficaram lá. Daí a gente falou, não, podem jantar. Falou, não, a gente não está aqui para jantar, né? A gente não quer jantar. E assim, daí começou uma choradeira, né? Eles começaram a chorar ali diante de Deus. Eles perceberam a presença de Deus naquele lugar, apesar de toda a desilusão que eles tinham.
apesar de todas as situações terríveis que aquelas pessoas já haviam passado, todas as suas experiências, dentro e fora da igreja. E eu lembro de algumas, né? Um rapaz ali com 18 anos, né, veio conversar com a gente chorando, né? Ele está na rua desde os 14. Ele se envolveu com drogas, e aquela história meio de filme, que ele se perdeu nisso, e ele começou a vender as coisas de casa, e ele foi colocado para fora de casa. E é uma cidade do interior aqui de Santa Catarina, foi um escândalo ali para a família, para a cidade, não conseguiram lidar com aquela situação e colocaram ele para fora, e ele está na rua até hoje. Você olha para ele, é uma pessoa que poderia estar sentado aqui entre nós e ninguém ia desconfiar que ele vive nas ruas. Tinha um outro rapaz ali com 23 anos, que ele não quis contar, né, toda a situação, mas enquanto eu orava com ele, eu tive uma visão, né, eu comecei a orar em cima daquela visão que eu estava tendo, e ele estava atrás de vingança, né, ele é de fora, ele está aqui atrás de vingança, procurando uma pessoa. E está na rua, mas é outra pessoa que você encontra com ela, normalmente talvez, pela rua, passa por você, não são todos aqueles com este estereótipo que a gente está acostumado, pessoas que estão nas ruas e tudo mais, tem muita gente misturada lá. Tem um senhor que está lá, que ele era caminhoneiro, estava contando essa história, e ele falou que o caminhão dele perdeu o freio, e para ele não bater com o ônibus que vinha na direção, ele jogou o caminhão para fora da pista e ele desceu morro abaixo. E daí ele quebrou as duas pernas, ele nem anda direito, ele anda com bastante dificuldade, daí ele começou a me mostrar todos os pinos da perna, né? Eu falei, tá bom, né? Eu acredito em você, eu não preciso ver essas coisas, porque eu não sou tão forte assim, né? E daí o que aconteceu? Ele não pôde mais trabalhar, ele ficou tão desiludido, né, também com a vida, com aquilo que estava à frente dele, que daí ele entrou na bebida, mergulhou na bebida e foi destruindo, né, todos os seus relacionamentos, casa, família, e acabou na rua. E há pouco tempo, era um homem que estava aí dirigindo o caminhão. E as coisas aconteceram na vida de muitos daqueles de uma forma muito rápida. E é assustador, né, a gente se deparar com tantas histórias assim e você está num lugar para falar do amor de Deus. Aqui é um pouco mais fácil. Porque aqui, de uma maneira ou outra, a gente tem provado, né? A gente percebe a presença de Deus, a gente talvez faz algumas coisas que elas estão em sintonia com algumas respostas que a gente vai recebendo também de Deus, porque a maioria de nós, né, nem todo mundo, a gente é bom, né? Quase todo mundo. A gente faz as coisas certas, tenta as melhores respostas para tudo, como reagir às situações. Tinha um senhor lá, por último, né, que eu estava me lembrando deste, que foi o último que ficou ali. Ele pegou e falou para nós, 77 anos aquele senhor. Ele falou, eu já vi tanta coisa ruim na vida, né? Já aconteceu tantas situações, tantas desgraças comigo, que a única coisa boa que poderia acontecer para mim nessa noite era quando eu subisse a escada para ir dormir, eu caísse e quebrasse o pescoço e morresse. É a única coisa que poderia acontecer. E ele não falou brincando ou num tom dramático, né? Ele falou como tipo alguém que realmente está esperando. A única coisa que pode acontecer é ser desligado desse mundo. E daí ele falou assim para mim, eu queria, quem estava junto, estava o Sandro, né? Tinha alguém que estava comigo ali por último, eu acho que era o Loreni, eu acho. E você que está, o Edu. E daí ele falou, depois de falar isso, ele falou, eu queria então que você desse uma palavra de Deus para mim, para eu poder então ter alguma esperança na minha vida, né? E ele não falou brincando. Eu falei para ele, olha, o senhor está aqui até o final, isso já era mais de 10 horas, né? Você está aqui até o final, porque lá no fundo, né, você tem uma esperança ainda que Deus possa fazer alguma coisa possa acontecer na tua vida. E eu desafiei ele a fazer algo, e eu creio que o Senhor, né, nós conhecemos o nosso Deus, o Espírito Santo visitou ele naquela noite, e trouxe a palavra que ele estava buscando ali de mim,
e a gente vai se encontrar de novo essa semana, e eu creio que algo caiu ali enquanto ele estava no quarto dele naquela noite, e depois eu reparto isso para vocês, tá bom? Aquilo que ele vai me respondendo durante essa semana. A gente está lendo Atos e Jó. Se você não está acompanhando a nossa leitura, a gente está fazendo essa leitura, Atos, Jó e o livro de Esther daqui a pouco entra, em 40 dias. E hoje a gente está no capítulo 7 de Atos e capítulo 7 de Jó. E o capítulo 7 de Jó, a hora que eu estava lendo, hoje de manhã, meu Deus, né? Parece que era um daqueles homens falando a situação que eles estavam vivendo. A leitura de hoje de Jó é a seguinte, eu vou ler com vocês. Jó, capítulo 7. Jó, no contexto aqui, você que não está acompanhando, a Bíblia traz ele como um homem justo, um homem bom, mas várias coisas aconteceram com ele de repente. Foram liberadas até para provar não só a fé de Jó, mas quem ele era, né? O que estava lá dentro dele. E com algumas situações sendo liberadas diferentes daquelas que ele estava vivendo até então, que eram todas de bênção, ele, por um momento ali, ele segurou as pontas, né? Mas aqui no capítulo 7, ele já está entrando no surto dele, né? E ele fala o seguinte: a vida neste mundo é dura como o serviço militar. Eu estou na versão, na linguagem de hoje. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico perguntando, será que já é hora de levantar? Alguém se identifica aí? Versículo 5, meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas, a minha pele racha, e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa que um carro de Fórmula 1. Aqui está a lançadeira do tecelão, mas vamos dar uma atualizada, né? E vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro, os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim e eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa. Ninguém lembra mais dele. Por isso não posso ficar calado, estou aflito. Tenho que falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar, ou algum monstro do mar, para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso, e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos, me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que somos nós, para que nos dês tanta importância e te preocupes com a gente? Porque nos vigias todos os dias e todo instante nos fazes passar por provas. Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, se mal fiz a ti, ó vigia das pessoas, porque fizestes de mim o alvo das tuas flechas. Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Porque não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Parece um daqueles homens falando. E quem esteve lá presente vai lembrar de algumas histórias que a gente nem pôde se reunir ainda para todos trazerem aquilo que ouviram naquela noite, porque a gente foi se dividindo e as pessoas iam trazendo. E eram tantas lamentações parecidas com essa de Jó. Mas a gente também sabe que desilusões com a vida, desconfiança com as pessoas, tempestades internas dentro de nós, não é algo exclusivo apenas de pessoas que chutaram o balde da vida e estão nas ruas em condição de miséria. Depois de algumas conversas, a conclusão ali
Foi inevitável. Tudo isso que aquelas pessoas passaram, as isolaram do mundo e as distanciaram de Deus. E também muitas convivem com um dilema em relação ao Senhor. E a gente estava lá. Agora, eu gosto muito como a filosofia, ela explica a palavra dilema. E eu trouxe a definição aqui para vocês. O que seria um dilema, segundo os olhos de um filósofo, alguém que pensa a respeito da vida, alguém que lida com essas situações. Porque a gente estava lá para lidar com aquelas verdades. E a gente está aqui também para lidar com as nossas verdades diante do Senhor. Amém? A gente tem falado isso tantos domingos. A gente não está aqui apenas para sentar nessa cadeira e passar mais um domingo, mas a gente está aqui para ser transformado pelo Senhor, para nos colocar diante dEle, para receber dEle, porque nós queremos que a presença dEle, ela sempre está onde nós nos reunimos para buscar a sua face. E muitas vezes a gente também tem alguns dilemas. Como a filosofia explica? O que é um dilema? Raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutuamente excludentes, mas que paradoxalmente terminam por fundamentar uma mesma conclusão. Em um dilema, ocorre a necessidade de uma escolha entre alternativas opostas A e B, que resultará em uma conclusão ou uma consequência C, que deriva necessariamente tanto de A quanto de B. Necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias é igualmente insatisfatórias. É filosofia, né? Tem que dar uma floreada. Mas, na verdade, o que é um dilema? Um dilema trata-se de quando você está sem respostas. E você busca escolher talvez duas alternativas para a situação que você está vivendo. Só que o dilema, ele é explicado assim. Quando nenhuma e nem outra, na verdade, elas são totalmente satisfatórias para você. Mesmo que elas sejam contraditórias. E a pergunta de 5 milhões de reais que eu faço para vocês nessa manhã, como um dilema. Essa verba de 5 milhões de reais é um prêmio conseguido através da Lei Rouanet. Eu consegui ali a verba para a pergunta. A pergunta é a seguinte: como eu falo de Jesus? Ou como eu falo de Jesus para você? Pessoas com um dilema em relação a Deus. Como eu apresento Jesus para quem vive uma situação parecida? E esse foi o nosso maior desafio naquela noite. Falar que Deus amava aquelas pessoas. E muitas vezes falar que Deus te ama. Olhando nos olhos delas e percebendo a desconfiança com as pessoas, muitos com a própria igreja, e a desilusão com a vida e com Deus. Esse é o nosso dilema nessa manhã. Como a gente pode falar do amor de Deus para alguém que está vivendo um dilema? Se necessário, use palavras. Já que a gente está na filosofia, apresento-lhes Jô. É bem isso. Segunda pausa dramática. Uma pergunta pior. É possível apresentar a Deus como todo-poderoso e ao mesmo tempo bom para essas pessoas? Porque esse é o dilema.
vamos entrar no cerne da questão, né? Aquelas pessoas estão lá, por mais que você as encontre numa situação de muita fragilidade, elas continuam pensando. E a gente, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente continua pensando, e a nossa mente ela não para, e ela vai tentar sempre achar uma resposta. E muitas vezes o dilema que a gente vai precisar lidar na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor é esse. Será que Deus é todo-poderoso e ao mesmo tempo bom? Chegamos ao tema da palavra. O dilema de Epicuro. O dilema de Epicuro. Eu vou ler com vocês Atos, capítulo 17, versículo 16, e a gente vai entrar em tudo isso agora. Aqui em Atos 17, 16, Paulo ele é levado para uma cidade, para Atenas, para apresentar Jesus para uma cidade que vivia exatamente esse grande dilema. Nós, como Sabaoth Bérgamo, ali na Itália, nós também estamos vivendo esse desafio na Europa. A desconfiança das pessoas, a desilusão das pessoas com a própria vida, com Deus, e a gente percebe aqui situações muito distintas, não é verdade? Estou falando ali da passarela, nego querido, e agora estou falando da Europa. Mas a gente lidou e tem lidado ali como igreja também com esse dilema. Um continente que se afastou totalmente de Deus. E esse dilema ainda talvez é aquele luminoso ali, sobre muitos corações. E no auge da pandemia, acho que em 2020, eu fiz uma live com o pastor Dário Martini, que é o pai do Luca Martini, e ele trouxe um dado ali para nós que foi assustador, né? Em 2020, ele disse para nós, ele estuda bastante ali o continente, ele é evangelista, ele disse que naquele ano, em média, 8 pessoas, elas estavam se entregando a Jesus durante o ano todo. E a gente está falando de 2020, 2, 3 anos atrás, onde num continente inteiro, como a Europa, apenas 8 pessoas estavam tendo uma experiência real com Jesus. Não estou falando aqui uma experiência com uma igreja, ou tentar mudar de vida, ou tentar se aproximar um pouco do Senhor, mas apenas 8 pessoas, de fato, os dados ali que ele apresentou para nós, elas estavam se encontrando e entregando a sua vida para Jesus. É ano. Foi assustador porque foi ano. Ali, ó, está confirmando ali, ó. Agora pensa, Paulo, ele estava ali em Atenas, e a Bíblia conta que ele disputava nas praças com os filósofos e os religiosos. O texto diz o seguinte: pensa em todo esse ambiente, todo esse dilema que as pessoas estavam vivendo e como ele tinha essa plateia também diante dele. Fala assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a sua morte e ressurreição. Bom, o texto aqui, ele destaca para nós que Paulo, ele entrou numa conversa, num diálogo, numa argumentação com aqueles filósofos que a Bíblia traz, que eles eram os epicureus, que era a turma de um filósofo, um mestre, que era esse tal de Epicuro. O epicurismo, só para a gente entender, é uma escola filosófica que afirma que para atingir um estado de plenitude ou de satisfação na vida, nós precisamos escapar dos medos através dos prazeres. Essa escola defendia essa ideia, que o prazer, na verdade, é tudo aquilo que você deveria buscar e era a única coisa que traria para você algum tipo de satisfação e realização.
Agora vamos voltar para a pergunta, que era presente naqueles embates e que estava acontecendo ali em todo o tempo, entre os filósofos e os religiosos. É possível Deus ser todo-poderoso e bom ao mesmo tempo? Agora, quando você vai estudar o que eles defendiam, esse grupo, esses filósofos, e Paulo estava então debatendo com eles, porque Epicuro, que viveu 250 anos antes de Jesus, ele afirmava para os seus seguidores que não, que era impossível Deus ser ao mesmo tempo todo-poderoso e ser ao mesmo tempo bom. Lembrando que eles estavam, aquele grupo, apenas interessados no prazer. E apesar de filósofos, com todo respeito, esse pensamento a gente sabe que é bastante raso, mas ele dizia as seguintes frases: se Deus ele pode impedir o sofrimento humano e não o faz, de duas uma. Ou Deus não é bom, ou Deus não pode todas as coisas. Olha o dilema, né? É muito mais difícil, mas, na verdade, é claro, mais eficaz quando nós lidamos com a verdade. E essa era a verdade que estava ali. E essa era a verdade que a gente estava enfrentando e enfrenta todos os dias. O dilema da humanidade. E ele dizia o seguinte: ele pode poupar. Na verdade, o pensamento todo é: ou Deus não é bom, ou Deus não pode todas as coisas. Por quê? Primeiro, ele pode poupar você de sofrer, mas não o faz. Isto é, ele tem poder, mas então não é bom. E em segundo, se ele é bom e tenta impedir o avanço do mal, mas não consegue, é porque ele é bom, mas não pode todas as coisas. Ele até gostaria de impedir o seu sofrimento, mas ele não consegue. Esse era o ensino dessa escola. É claro que não está tão distante, né? A gente sabe que não está tão distante. A gente percebe isso em muitos olhares, a gente percebe isso em muitos corações. Talvez até um dilema que está escondidinho, né? Dentro de alguns de nós. O grande dilema da nossa vida. Como aquelas pessoas que eu estou falando, que a gente conheceu, que enfrentam situações sem respostas. Que, de repente, imaginam, conhecendo a bondade falada, proclamada a respeito de Deus, sempre procura uma outra forma que Deus poderia, então, fazer as coisas e evitar algumas delas. E lá no fundo, né, essas questões sem respostas transformam também o nosso interior em um grande dilema. E esse dilema de Epicuro ainda ele é presente quando nós perguntamos: por que Deus não impediu isso? Por que Deus não interrompe o mal? Amém? O que a gente faz com isso, gente? Ir embora agora que a gente não pode, né? Pensou a gente ir embora agora? Um dilema que ele é bastante importante para nós lidarmos. Porque se ele estiver na nossa mente, dentro do nosso coração, a gente não consegue, de verdade, caminhar com Deus, acreditar na sua palavra, acreditar nas suas promessas, acreditar que Ele é real. E Paulo, então, diante dessa plateia que buscava somente um Deus poderoso, ele apresenta para aquelas pessoas, e a história está ali, eu não vou ler todo esse texto, a gente vai chegar já, né? A gente está no capítulo 7 de Atos, aqui estou falando do capítulo 17, mas você vai chegar aos poucos nessa história, e você vai poder, então, também tirar as suas conclusões quanto a tudo isso que ele foi repartindo com aquelas pessoas e como ele teve muita graça de Deus para não só lidar com esse dilema, mas para apresentar a Deus, apesar daquele pensamento que ele sabia que pairava no ar. E ele, de uma forma muito corajosa, ele apresenta o Senhor para aquelas pessoas, os religiosos, aqueles filósofos, como um Deus, sim,
que era todo-poderoso e um Deus que também era bom. Agora, como Paulo consegue fazer isso? Paulo, fazendo um contraponto com o poder conhecido por aquelas pessoas. Ele prega um Deus, presta atenção nisso, que apesar de todo o seu poder, por amor, ele decide se entregar pelo pecador e sofrer por essas pessoas. E essa é a principal mensagem que Paulo traz para aquelas pessoas que estavam totalmente fechadas por um pensamento a respeito de um Deus, porque para eles já era uma conclusão tomada que Deus, na verdade, não poderia ser essa pessoa ao mesmo tempo poderosa e boa, porque muitas desgraças aconteciam o tempo todo. E Paulo pega esse argumento como principal dele daquela tarde. E ele traz para aquelas pessoas que Deus sim era todo poderoso, mas ele toma uma decisão de morrer por aquelas pessoas que ele não conhecia e que eram classificadas como pecadoras. Aquilo é uma bomba que cai naquele lugar. É um total absurdo para aquelas pessoas, porque todas as articulações do pensamento sobre Deus era de um Deus poderoso que acabaria com o mal, acabaria com o sofrimento e traria paz para a terra. Mas Jesus, e Paulo vai contando sobre isso e revelando quem Jesus, o Deus que eles estavam procurando, e ele, quando ele entra naquele lugar, ele até fala que ele viu uma estátua que era ao Deus desconhecido. Ele começa a revelar a Jesus como aquele Deus que eles estavam buscando. E Paulo, então, ele escolhe revelar a Jesus e mostrar que o Senhor, que era o seu mestre, escolheu um caminho diferente, e ele se revela simplesmente pelo seu amor. Paulo não entra na discussão que era deles, a respeito do poder ou da bondade. Paulo é como se ele rasgasse aquela via, aquele pensamento, e apresenta para eles um Deus que amava cada um deles, independente de qualquer coisa. Deus escolhe, ao invés de provar o seu poder, provar o seu amor. Deus escolhe, ao invés de provar para nós a sua bondade, provar para nós o seu amor. E aquilo fez com que aquelas pessoas, pela primeira vez, eu creio, depois de muito tempo, elas olhassem para uma pessoa que estava ali trazendo algo que era diferente de um ensino já tão consolidado, e ouvissem ele continuar a trazer a revelação que ele tinha a respeito daquele Deus. E ele diz para aquelas pessoas que um Deus que, apesar de todo o seu poder, ele amou a ponto de se entregar. A gente vê isso que estava no coração de Paulo no texto de Romanos capítulo 5. Anota esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 8, diz assim: porque Jesus, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e ainda malvados. Com isso, ele conseguiu confrontar o dilema daqueles homens, daqueles pensadores, dos epicureus. Para Deus acabar com o mal, ele precisaria também acabar com o malvado. E daí ele inverte o jogo, né? Fala, como que um Deus, então, que te ama, que sabe quem você é, sabe dos teus pecados, sabe da maldade que está no teu coração. E agora eu vou mudando de plateia, né? É Paulo falando ali e eu falando aqui, né? Porque nós temos uma revelação da palavra que existe uma natureza caída em nós. E nós todos somos maus.
Nós todos somos maus, nós temos uma tendência para o mal. Eu sei que você já descobriu isso, né? Então, Paulo aqui ele estava falando com esses homens, e eu creio que o Espírito Santo ele ministra a nós também, quando nós, talvez em algum momento, ainda paramos para pensar a respeito desse mesmo argumento, que era a questão daquele dia, que para Deus acabar com o mal, ele necessariamente precisaria acabar conosco, com os malvados. Mas ele também se entregou pelos maus. Porque esse texto aqui de Romanos fala que ele amou o homem antes que eles respondessem ao seu amor, quando eles ainda eram pecadores e eles faziam maldades. E quando nós olhamos para Deus somente como um Deus todo-poderoso, como era a expectativa daquelas pessoas, que tinham um pensamento natural a respeito de Deus, nós olhamos ou encontramos simplesmente a figura de um rei que faz curvar o seu servo, ou os seus servos, ou aqueles que são rebeldes, e que ele faz por força, que aquelas pessoas se submetessem a ele. Mas Deus, ele escolhe não se relacionar com aquele grupo, e nem conosco, e com o mundo, baseado no seu poder, mas no seu amor. E Paulo, em outro momento, em uma outra carta, ele tem isso tão vivo dentro dele, que ele fala que o amor de Cristo, uma vez que ele passou a conhecer, mesmo ele sendo pecador e vendo Deus, o amar da maneira que Deus o amava, ele declara que o amor de Jesus, ele constrangia a ele, a Paulo, todos os dias. Constrangidos pelo seu amor. Nós conseguiremos viver para Ele. Amém? O amor de Jesus é a única coisa que pode nos libertar de todas as nossas desconfianças, de todas as nossas desilusões. Paulo apresenta então Jesus pelo amor. O Evangelho de 1 João 4 diz o seguinte: Deus é amor. E mais, ele diz que conhece esse Deus de amor e que também ele é bom e poderoso. Aqui no versículo 23, eu estou agora continuando Atos 17, versículo 23, ele fala o seguinte: porque passando eu, vendo os vossos santuários, eu falei sobre isso, né? Achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele poderia debater horas com aquela plateia, com aquele público, com ele sobre qualquer situação, qualquer coisa. Mas ele sabia que aquelas pessoas, mais do que tentar entender a respeito da bondade e do poder de Deus, esse dilema que pairava no ar e pairava naquela cidade, naquela sociedade, também está presente hoje no mundo. Paulo sabia que o que mais aquelas pessoas precisariam conhecer para, sim, mudarem o seu coração e a sua vida para sempre, é que Deus as amava. O que nós precisamos ter respondido dentro do nosso coração é que Deus nos ama. E isso muda todas as coisas em nós. Um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é bom, mas um Deus que, acima de tudo, nos ama. E por isso ele decidiu sofrer por quem ainda era mau, ao invés de acabar com eles. Essa seria a verdade que acabaria com os seus dilemas e daquele público e os aproximaria verdadeiramente de Deus. Olha só dois textos, 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para quê? Por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? Paulo sabia, e eu creio que a maioria de nós aqui também sabe, que o amor de Deus, uma vez que é revelado no nosso coração, ele muda todas as coisas em nós. Ele resolve os nossos dilemas.
Ele resolve as nossas questões, Ele acalma o nosso coração. A gente para de buscar entender algumas coisas, porque a gente já entendeu algo muito maior, que Deus nos ama. Um amor verdadeiro, um amor que nos envolve, um amor que cuida, que protege, um amor que nos garante algo que nós nunca poderíamos ter ou receber. E esse ano, quando nós temos recebido essa palavra a respeito de colheita, de recompensas, meu Deus, quantos de nós têm ficado, assim como Paulo falou ali naquele texto, constrangido por essa palavra? Porque talvez a melhor palavra seria: faz tua parte, faz tua parte que eu vou te recompensar. E como a gente já tem percebido, Deus liberar a partir dos céus tantas coisas para nós, mesmo sem a gente fazer todo aquele percurso que a gente entende, mesmo nós entendemos que seria necessário para nós recebermos algo. Então, o amor de Deus, quando ele é revelado para nós, e essa foi a maior preocupação de Paulo ali com aquele público, o amor de Deus, ele muda todas as coisas dentro de nós. Amém? Agora a gente volta para finalizar com aquele público ali da passarela. Como a gente pode responder a tantas questões que estão dentro do coração daquelas pessoas? Como nós poderíamos falar para aquele rapaz de 18 anos que aquilo que aconteceu com ele, que está acontecendo, ele não conseguia falar, ele só chorava? Como resolver toda essa dor, toda essa mágoa dentro do coração dele? Como falar com aquelas pessoas que estão vivendo esse dilema? Se Deus fosse bom, Ele não teria permitido que essas coisas acontecessem comigo. A gente só vai ter uma saída sempre, que foi a saída que Paulo encontrou para lidar com esse dilema daquelas pessoas. Que Deus as ama. Isso pode parecer, talvez, teórico, mas eu lembro quando eu estava ali, peguei o microfone e eu senti do Espírito Santo repartir isso com aquelas pessoas, e eu comecei a falar que Deus as amava. Eu creio que tantas coisas aconteceram ali, mas essa foi uma das chaves que Deus nos deu naquela noite para que o amor dele fosse revelado naquele lugar. Foi como que algo fosse aberto diante deles. Um entendimento para receber algo que para eles ficaria apenas no discurso. Eles tiveram acesso naquela noite, porque o Espírito Santo de Deus, revelou para aquelas pessoas que não importa aquilo que já aconteceu, não importa o presente que eles estão vivendo ainda hoje, mas porque Deus as ama. Existe uma possibilidade nova para elas viverem algo que elas não mais acreditam que seria possível. Amém? Amor de Deus. O amor de Deus. Eu creio que nessa manhã também é uma manhã para nós, não importa quais sejam hoje os nossos dilemas, também nos rendemos diante do amor de Deus. Amém? Entregarmos a Ele os nossos dilemas, encontrar nele as nossas respostas, e para nós resolvermos tudo isso que está dentro de nós e continuarmos nesse caminho que Ele tem proposto para nós de crescimento. Primeiro, absolutamente em primeiro lugar, nós teremos que ter resolvido essa questão dentro dos nossos corações. Deus me ama. Deus me ama. Uma das senhoras que eu orei com ela, eu tinha ido na vez passada, naquele lugar, e o André me apresentou para aquela senhora, uma senhora, eu falo senhora, mas ela 30 e poucos anos, ela está grávida, e ela era usuária ali de drogas e tudo mais, e
E naquela oração, depois ela falou para o André que algo aconteceu ali com ela, e ela tinha deixado as drogas a partir daquele dia. Isso já fazia uns 15 dias mais ou menos. E ela estava lá de novo na quinta-feira. E é incrível você ver uma pessoa 15 dias depois com outro semblante. Ela não tinha mais aquele semblante de pessoa destruída, literalmente. E ela chegou, ela começou a conversar, ela alegre até, né? Feliz que a gente estava lá. E ela pediu para eu orar por ela de novo, porque Deus estava mostrando para ela que existia um futuro. E eu comecei a orar com ela. E quando eu comecei a orar com ela, eu vi como que o dia do nascimento daquela mulher. E eu comecei a orar com ela, aquela cena que eu estava vendo. Ela sendo pega pelos braços, ela recebendo amor, ela entendendo que existiu algo ali, até mesmo pelas pessoas que estavam próximas a ela, mas que ela, de alguma forma, ela nunca conseguiu receber aquele amor daquelas pessoas. E eu comecei a orar com ela especificamente sobre aquilo, sobre o amor de Deus ser revelado para ela naquela noite, que ela já tinha recebido o amor, mas ela nunca tinha conseguido receber o amor de ninguém, e muito menos de Deus. E aquilo também, não tem como, né? Quando é uma palavra do Espírito Santo, caiu ali dentro dela como uma bomba. E o Senhor começou a ministrar muito ao coração dela. E Deus está fazendo algo lindo naquela mulher. Porque o amor dele, quando é revelado para nós, além de trazer todas as respostas que a gente precisa hoje, e que a gente vai precisar durante a nossa caminhada, ele traz para nós uma condição de vida que ela é sobrenatural, de dependência. Porque a gente não conseguiria depender de Deus se nós não acreditássemos, em primeiro lugar, que Ele absolutamente nos ama. Amém? As nossas questões de será que Ele é bom, será que Ele é poderoso, será que Ele não teria que fazer algo, por que Ele não fez algo aqui, por que Ele deixou isso acontecer, por que essa situação está desse jeito, por que essas pessoas sofrem, por que tantas pessoas na rua, por que a pandemia, por que eu perdi o emprego, essas coisas todas elas vão sumindo quando nós temos a certeza que Deus nos ama. É a única forma de nós crermos de verdade em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas, para aqueles que amam a Deus, são ordenadas segundo um propósito que Ele tem para cada um. É a única forma, quando o amor de Deus primeiro foi revelado para nós. Amém? E eu queria, claro, orar com vocês nessa manhã sobre isso, para que exista uma revelação, mas tão grande, do amor de Deus por você, que você saia desse lugar nessa manhã com tanta convicção que Deus te ama, que vai apagar, é como que aquela caixa de som que você coloca ela no mudo, que vai tirar todo aquele volume de perguntas que talvez estão hoje na sua mente, no teu coração, que elas talvez estavam buscando uma resposta ou na bondade ou no poder de Deus, mas que você vai encontrar nessa manhã a resposta no lugar certo, que é no amor. E é claro que Deus pode todas as coisas, e sim, Ele é todo poderoso. É claro que Deus é bom, porque Ele escolheu um caminho que ninguém escolheria, e Paulo revela isso para aquelas pessoas, mas isso precisa ser revelado profundamente dentro de nós. Amém? Tenho convivido com algumas pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, e todas essas que têm sido usadas pelo Senhor, que têm uma vida realmente de fé, elas têm essa base absoluta sobre seus pés, que Deus a ama. E eu creio que essa base precisa estar bem firme hoje, diante dos teus pés, amém?